Opinião está de volta e agora, como prometido, falando sobre o cateterismo. Aqui no Serviço de Hemodinâmica, na Santa Casa de Votuporanga, nós temos o Dr. João Anísio, que está aqui com a gente e vai esclarecer algumas dúvidas sobre isso. Doutor, fala pra gente, quem é o paciente que pode fazer cateterismo? Não, na verdade é o paciente que necessita fazer cateterismo, né? O cateterismo é um exame diagnóstico que está indicado para elucidar, para esclarecer e confirmar doença coronariana, obstrução nas artérias coronárias. No caso, nós estamos falando só de cateterismo cardíaco. Então, todo paciente hipertenso, diabético, normalmente o paciente tabagista, dislipidêmico, com colesterol alterado, com dor precordial e com algumas provas funcionais, ou uma esteira, ou uma cintilografia mostrando que o exame está alterado e com uma suspeita de uma doença coronariana com obstrução nas coronárias, a gente faz o cateterismo para confirmar se tem essa obstrução ou não. Então, todo paciente pode fazer, desde que bem indicado. Não é um exame... tem uma indicação. Isso, não é um exame simples, sem risco, é um exame que tem baixo risco, mas tem. Então, é um exame muito bem realizado quando bem indicado. Todo paciente que necessita, que tem indicação de fazer, pode fazer. Normalmente, o paciente ele faz vários procedimentos, mas isso no decorrer da vida, né? Tá, e o CAT também dá para ser feito o que eles chamam de colocar stent ou fazer angioplastia, né? O cateterismo é o exame diagnóstico. A gente faz o diagnóstico se tem ou não a patologia. Aí a gente fazendo o diagnóstico, confirmando que tem a doença, a gente vai entrar para fazer o tratamento. E aí uma das formas de tratamento é a angioplastia e o implante de stent. E as outras formas você tem o tratamento clínico e também o tratamento de cirurgia de revascularização miocárdica. Que são com a cirurgia aberta, isso, né? As pontes de Mamar e pontes de Safena. E no caso do paciente que tem história familiar, é indicado para ele acompanhar com o médico e de repente ser solicitado a ele que antes dele infartar ou ter algum tipo de problema cardiovascular, que ele tente descobrir isso com o CAT? Não, com o CAT não. A partir de 40 anos, o ideal é todo paciente com história familiar, mesmo assintomático, que ele faça uma investigação. Investigação com o cardiologista através de exames de laboratório, através de um ecocardiograma, de um eletro e de um exame de esteira. Esse paciente que apresentar qualquer tipo de alteração nesse exame, principalmente na esteira ou na cintilografia, é esse paciente que está indicado a fazer o cateterismo. Abaixo de 40 anos, o indicado de você investigar são pacientes sintomáticos, paciente com dor precordial, com quadro de dor, de angina, de falta de ar e meio inexplicado, que a gente não tem uma justificativa. Como esse paciente tem uma história na família, a gente tem que valorizar e tem que investigar e tem que buscar uma razão para esses sintomas. Tá, e se por acaso ele infartou, ele tem a condição de fazer esse CAT, ele tem indicação para isso, ele já infartou? O ideal no infarto é você fazer de urgência nas primeiras 3 horas. Esse é o resultado que a gente fala, o melhor resultado possível, que o coração não sofre, o músculo volta a bater, ele não tem déficit de contração, ele não tem déficit, ele não tem perda de função. Agora, o paciente pós-infarto, esse paciente, normalmente, em torno de 50% a 60%, essa artéria, ela reabre espontaneamente, que a gente fala. O mecanismo de fibrinólise do trombo, essa artéria abre, mas fica uma lesão residual. E tem alguns pacientes que, mesmo com a artéria fechada, pós-infarto, a gente consegue abrir, melhorar o fluxo, diminuindo assim, principalmente a longo prazo, o risco de arritmia. E a atividade física? Ele vai te perguntar assim, doutor, eu posso fazer atividade física? Quando eu posso voltar à minha vida normal? O CAT limita as atividades de vida diária dele ou não? O cateterismo não limita nada. O que vai limitar as atividades do paciente é a função cardíaca dele e a patologia que ele tem. E no CAT é descoberto isso? No CAT é descoberto. Mas, por exemplo, se a gente fizer uma angioplastia com 3 stents no paciente, mas a função global, o músculo do paciente está bom, se você revascularizou, esse paciente vai ter uma vida normal, vai jogar bola, vai ter qualidade de vida normal. Agora, o paciente que já tem uma disfunção, mesmo você revascularizando, esse paciente vai ter que ter um cuidado mais especial, tomar alguns medicamentos, diminuir a ingesta de sal, diminuir a ingesta de bebida alcoólica e vai devagarzinho, né, fazer os exercícios. O que não pode é o paciente que tem uma isquemia documentada. Isquemia é o quê? É um músculo que não está recebendo oxigênio devido à lesão. Esse paciente que tem uma isquemia documentada, não é recomendado de forma alguma fazer atividade, porque durante a atividade esse músculo vai sofrer isquemia e a repercussão é a arritmia que eu já falei para vocês. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, arritmias que às vezes são incompatíveis com a vida. E tem um momento que você enxerga assim que mais mulheres, mais homens que aqui no seu serviço têm feito o CAT ou não? Há algum tempo atrás, os homens eles eram em torno de 80% dos cateterismos das angioplastias. Aí hoje, com o adjunto da mulher no meio de trabalho, do estresse, aumento do tabagismo, a mulher com a independência dela, ela está aumentando assim gradativamente a porcentagem. Hoje a gente já tem praticamente 50% de homem e 50% de mulher. A mulher ela está dominando os espaços homem em todas
como é que fala? Em todos os setores, inclusive no infarto. Doença. Exatamente. As pessoas às vezes falam, é o CAT, o cateterismo, elas até conhecem um pouco do procedimento ou dessa indicação. Mas e o stent? Quando colocar, quem pode receber, como é que funciona? O stent, ele é colocado no procedimento de angioplastia, no procedimento terapêutico. Ele é indicado para todo paciente que tenha lesão acima de 70% de obstrução, todo paciente em vigência de infarto agudo do miocárdio, ou paciente com lesões entre 50% e 70% e que exista algum teste mostrando que, apesar da lesão não ser angiograficamente, visivelmente importante, ela é funcionalmente isquêmica, ou uma esteira ou uma cintilografia mostrando que tem uma lesão de 50% moderada, só que mesmo ela sendo moderada, essa lesão está causando isquemia, está causando angina, está causando insuficiência coronariana. Aí a gente coloca o stent. Gente, nós estamos aqui na hemodinâmica e vamos mostrar, o Dr. João vai mostrar pra gente o aparelho, o ambiente, né, que é aqui, que o paciente chega e que vai deitar aqui, você tem uma preparação antes, né? Vamos mostrar aqui. Fala pra gente, doutor, o que é esse aparelho aqui? É um aparelho de hemodinâmica, um aparelho da Shimadzu que a gente adquiriu há 6 anos. Nesse aparelho que a gente faz através de radiação, o paciente ele é deitado nesta maca. Esse arco ele se move até o aparelho e a gente tem todos os movimentos para fazer com o arco. Através da formação de imagem pelo tubo de raio-x, eu pisando no acelerador, no pedal que a gente fala, eu consigo ver toda a imagem passar nesse computador. Estou dando aquelas 2 telas de computador, ó. E a gente é um exame fácil de fazer, um exame rápido de fazer, com baixíssimo risco e com benefício muito grande. Quanto tempo demora o exame? Em torno de 10 minutos. Ah, é rápido assim? Rápido. As complicações do exame, elas estão diretamente proporcionais à gravidade do paciente. Paciente jovem, sem diabetes, sem hipertensão, um paciente que a gente considera de uma qualidade de vida, assim, de um padrão melhor, esse paciente, o risco é praticamente zero. Agora, quando você pega um paciente obeso, idoso, sedentário, renal crônico, esse paciente, conforme a gravidade dele, é que a gente vai aumentando o risco do exame. Dentro da sala, normalmente fica um médico, uma enfermeira, um técnico de raio-x e o técnico de enfermagem. Esse aqui é um exame de cateterismo que a gente fez recentemente. Esse é o catéter por onde a gente vai fazer o exame. A gente entra pela região inguinal, pela artéria femoral, sobe esse catéter pela aorta e vai lá na raiz da aorta, no seio coronariano, aonde saem as artérias que irrigam o coração. Então aqui, durante o exame a gente injeta um contraste, esse contraste é radiopaco e a gente vê a opacificação das artérias coronárias. No caso desse paciente, ele tem uma lesão no ramo circunflexo, que é um ramo da coronária esquerda. A artéria ela vem bem calibrosa até esse ponto. Aqui ela fica um pouco mais fina, estreita, que é a placa de gordura, e depois ela volta ao normal. Então a indicação é a gente fazer uma angioplastia e implantar um stent neste ponto onde tem obstrução. Olha lá, ó. Então o que a gente faz? A gente faz várias projeções para definir realmente o tamanho e a localização da lesão. No caso, a lesão está aqui. A gente faz outras projeções. Esta aqui é o outro ramo da artéria. A gente vê que é uma artéria que não tem doença. Depois, a coronária direita, aquela coronária que a gente estava vendo à esquerda, essa é a coronária direita. A gente vê que a coronária direita não tem lesão obstrutiva importante. É uma coronária fina, mas uma coronária sem lesões obstrutivas. Depois que a gente fez o diagnóstico, que a gente localizou a obstrução e a gente decidiu, vamos fazer o tratamento? Vamos. A gente agora vai entrar com uma corda guia através do vaso que apresenta a lesão. No caso, é esta cordinha aqui, ó, que é uma corda de 0,014 milímetros. E essa corda ela vai servir como uma guia para mim poder localizar, para mim poder levar o stent até ela. Aqui já está o stent posicionado, que é entre essas 2 marcas pretas, ó, posicionado na lesão, e a gente vai liberar esse stent com alta pressão, em torno de 18 a 20 atmosferas. Aqui a gente ainda posicionando o stent, e aqui o stent já sendo liberado, já insuflado com o balão. Você vê que fica certinho o balão. Depois a gente recolhe esse stent, tira o stent e faz a filmagem final. A gente tira o material, né? O stent na verdade fica, ó, e a gente faz a filmagem, ó. No final você vê que não tem mais nenhum tipo de obstrução, a artéria está lisa, está limpa, sem nenhum tipo de lesão, e o vaso está tratado, ó. Então nesse caso aqui a gente acaba salvando 1, 2, 3 artérias, que é um território importante da parede inferior do coração. O stent está implantado aqui, ó. É difícil da gente ver, mas aqui não tem mais aquela lesão que tinha na primeira imagem. Olha lá, mesma coisa, ó. Tá vendo? O stent está posicionado aqui, ó. A gente não vê mais lesão. Isso que é uma angioplastia coronária com implante de um stent. Olha lá, perfeito, ó. Tá ok? Antes era assim, a artéria vem e fica com essa placa, com esse estreitamento, e após a angioplastia
ficou assim, a mesma projeção, olha lá, ó, você não vê mais nada, o vaso está aberto e tratado. Legal, gente, demais, né? Vocês aprenderam também? Eu aqui também aprendi bastante, adorei esse espaço aqui. Desmistificamos aí pra você de casa que não precisa ter medo, como disse o Dr. João agora mesmo, é melhor você prevenir do que remediar, você pode vir sem medo, com um acompanhamento médico, fazendo tudo direitinho, não há problema. Então aqui, na verdade, eu gostaria muito de parabenizar o seu serviço aqui, Dr. João, e falar que nós estamos, assim, muito felizes pela cidade, que a população agradece, porque a gente vê que cada dia mais as pessoas estão cuidando da saúde, mas ainda existe dúvida, ainda existe os tabus, né, que o exame mata, que o exame é perigoso, que eu tenho medo, que lá a sala é muito gelada e tudo é muito confuso. É simples, né? Não significa que você tem que sair amanhã solicitando um cateterismo, né? Mas dá para fazer a prevenção e morrer de outra coisa, né? E não do coração. Não, e o exame, ele é muito bem indicado. Então, assim, quando o seu cardiologista, ele indica um cateterismo, provavelmente ele já fez vários exames que mostram que possa ter algum problema. Então, assim, a gente não sai fazendo o exame à torta e à direita no paciente sem indicação, não. É muito bem indicado. Os cardiologistas de Votuporanga, graças a Deus, eu acho que Votuporanga é uma cidade que tem que agradecer pelo padrão de cardiologistas que tem. Nós temos vários cardiologistas clínicos aqui muito bons, de alto nível, e que eles sabem indicar. A gente não faz exame assim por fazer, a gente faz para salvar a vida. A coisa mais gostosa que tem é você fazer um exame e você ser agradecido depois. Falar, ó, você fez o exame do meu pai tá bem, isso que é legal. E não críticas. Então, assim, pra gente evitar críticas, a gente anda em cima do trilho. A gente faz o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda. Nada mais e nada menos do que isso. Tá certo, eu agradeço muito a sua participação e eu vou convidar você para semana que vem estar com a gente de novo, no próximo Opinião, que fala pela última vez, no último programa da série sobre infarto agudo do miocárdio. Nós ficamos por aqui e a gente te espera semana que vem. Até lá! E a Fisiodica de hoje é sobre... Ou seja, nós temos um fragmento de Nossa... Olá, o Opinião Saúde está no ar. E hoje vamos falar... hoje vamos falar... Mas é para me falar de novo? Oi, meu nome é Kelly. Eu gostaria de saber qual é a relação entre o colesterol e o infarto. Então... Porque eu falei diferente agora. Mas aqui eu engastalhei na palavra.